Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, todos os irmãos e aqueles que estão nos assistindo através das redes sociais. Mais uma vez estamos aqui para juntos podermos fazer uma reflexão na palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler um texto que se encontra aqui em Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, um texto aqui do escritor aos Hebreus, lembrando que é uma epístola, aqui uma carta direcionada aos Hebreus, mas que nós também, como cristão, e é a palavra de Deus, podemos tirar algumas lições para nós e para a nossa edificação. O escritor de Hebreus, ele começa falando sobre testemunhos que está a rodear, tão grandes testemunhos. Então, ele está se referindo aqui ao capítulo 11. Nós lermos ali o capítulo 11, ele vai tratar de algumas pessoas do Antigo Testamento, os patriarcas, outros ali desde do tempo da fundação ali, quando começa Abel, que ali trouxe uma oferta que agradou a Deus. Fala também de Noé, e vai falar também dos patriarcas e daqueles que serviram a Deus, que testemunharam de Deus. Isso nos mostra, no capítulo 11, o valor da bênção de viver pela fé. Então, ele demonstra para nós, mostra para nós o valor, da bênção de viver pela fé. Todos esses aqui do capítulo 11, o qual ele vai falar, ele vai citar, diz que vai faltar até mesmo espaço para falar de mais, de Jefté e de alguns mais que viveram, e testemunharam pela fé do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que ele está nos mostrando que nós devemos, observar tão grande nuvem de testemunha e desembaraçar de todo o peso e pecado que pegajosamente nos assedia. Então, ele falando aqui para os hebreus, mas também para nós. Então, nós precisamos observar a essas pessoas que viveram para Deus, que contemplaram a Deus, e que diante das circunstâncias testemunharam da fé que tinha em Deus. E ele continua aqui no texto, nos mostrando também que nós devemos olhar para Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, olhando para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, é aquele que nos aperfeiçoa, é aquele que nos justifica. Então, devemos, diante de essas testemunhas que nós falamos aqui do capítulo 11, olhar firmemente para o Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo que muitas vezes passamos e vivemos aqui neste mundo, e presenciamos como cristãos, mas devemos olhar para Jesus Cristo. Devemos olhar para Cristo, porque Ele é que nos salvou, Ele é que nos deu a vida eterna, nos dá edificação, e isso é que nós devemos olhar. Então, é Ele que é o consumador da nossa fé. E Ele continua dizendo aqui, toda a nossa fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
né? Então, Jesus Cristo, nós sabemos que Ele é Deus, né? E a alegria que estava proposta, ele estava no céu, mas Ele suportou a cruz. Uma coisa interessante que nós devemos observar, olhando para Jesus Cristo, né? Que Ele, sendo Deus, Ele veio, Ele se fez homem, né? Ele passou por momentos de grande dificuldade, e a Bíblia fala que Ele suportou a cruz. Se nós olharmos para Jesus Cristo, nós entendermos o propósito de Deus através de Jesus, né, observamos que Ele suportou a cruz por nossa causa, né? Então, é por isso que o escritor aqui ele está nos mostrando, né, que a alegria estava proposta, mas Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, ou melhor, da grande desonra, né? Então, Ele submete a tudo isso. Ele submete a tudo isso, né, a essa grande, né, desonra, indo para a morte de cruz, o qual era a morte de cruz era considerada ali pelos judeus, que alguém que ia para morrer nessa morte de cruz era maldição, né, era a morte de cruz, a pessoa considerada amaldiçoada. Então Jesus ele suportou a morte de cruz, não fazendo caso da ignomia ou da grande desonra, né? Então, está sentado, mas está sentado ao trono à destra de Deus, né? À direita de Deus, né? Tudo o que Ele passou, tudo o que Ele sofreu por nós, né? Mas Ele está sentado à destra ou à direita de Deus no trono, né? Então, nós devemos, irmãos, considerar. Então, nós devemos considerar o que Cristo sofreu por nós, nós devemos olhar para Jesus Cristo, que nos salvou, que nos sustenta, que nos abençoa, né? Então, é isso que o autor está nos afirmando aqui nesta noite. Então, ele continua dizendo aqui: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, né? Considerai, Jesus é o exemplo supremo de disposição a sofrer em obediência a Deus. Então, por exemplo, considerai. Então, Jesus, ele é o exemplo, repetindo, supremo de disposição a sofrer em obediência a Deus, né? Então, precisamos considerar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Ele é o nosso exemplo, né? Jesus, mesmo Ele sendo Deus, mas vindo em forma de homem, né? Ele, como homem, Ele teve sentimentos, tem sentimentos, né? Ele sofreu na carne, né? Ele se angustiou, mas tudo isso Ele sofreu em obediência a Deus, né? A Deus. Então, por isso que nós devemos, você fala assim, considerar atentamente, né, aquele que suportou tudo, que sofreu, que passou por angústia, por sofrimento. Então, quando nós olhamos para Cristo, quando olhamos para o seu sofrimento, quando olhamos para tudo isso que Ele passou, nós, né, não devemos querer questionar, né, algum sofrimento que nós venhamos passar aqui, porque quando ele fala assim, vos fatigueis e desmaiando, as pressões, o cansaço e as perseguições dos cristãos nada são quando comparados ao de Cristo, tá? Tudo que nós passamos aqui, seja uma perseguição, seja um sofrimento, seja qualquer coisa que venha nos angustiar, não dá para comparar, né, com os sofrimentos de Cristo. E quando passamos por isso e olhamos para alguma coisa que está acontecendo conosco ou com a igreja em si, né, devemos olhar para Cristo, o que Ele passou, o que Ele sofreu por nós, né, o quanto Ele se doou, né, o amor de Cristo pela humanidade, né. Então, Ele veio em resgate de nós. Ele se colocou à disposição de passar por tudo isso, né, por nossa causa. Então não dá para comparar, né, qualquer sofrimento, qualquer angústia, qualquer perseguição que venhamos passar aqui em relação ao sofrimento de Cristo Jesus. Por quê? Primeiramente, né,
Jesus não merecia, né, a cruz. Ele não merecia o sofrimento, né? Mas ele se coloca à disposição de Deus, né, em nosso lugar. Em nosso lugar. Então imagine Deus, que não precisa e nem depende de absolutamente nada de ninguém, né? Mas ele vem, né, na pessoa de Jesus, e ele se coloca, né, à disposição de tão grande, né, sofrimento, a morte, escárnio por nossa causa. Então não dá para se comparar. É por isso que o escritor de Hebreus, ele fala aqui nesses 3 versículos algo que realmente é significante para que nós possamos, né, olhar para Cristo, para que nós possamos olhar para os antigos, para o Antigo Testamento ali, o capítulo 11, onde ele vai apresentar, né, pessoas que andaram de conformidade à vontade de Deus por fé, que passaram por sofrimentos, que andaram com Deus, né, que saíram da sua terra, que nem Abraão, para uma outra terra, sem saber para onde ia, ouvindo assim o chamado de Deus, e a sua convicção de fé de Abraão, né? Vemos ali muitos outros, né, personagens do Antigo Testamento, o qual nós conhecemos, né, que por fé, né, eles glorificaram a Deus, eles perseveraram em servir ao Senhor e em buscar a sua presença. Então, portanto, é que o texto nos diz, não nos devemos, né, não devemos estarmos embaraçados, né, no pecado e aquilo que muitas vezes nos atrapalha, mas devemos olhar firmemente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele fala sobre também, ele faz aqui uma comparação, que nós devemos, né, correr, né, como ele fala como se fosse um atleta, né, numa corrida, olhando para o alvo, né, estamos nos preparando cada vez mais, né, na nossa vida espiritual, sabendo que um dia estaremos com Cristo e com Deus para sempre. Então, diante de tudo que nós vivemos aqui, nós presenciamos, nós estamos vivendo, nós sabemos que nós temos um alvo, né? Que nós estamos em uma caminhada, nós estamos em uma corrida, né? Mas sabemos que chegaremos, né, aonde nós almejamos, porque Jesus Cristo, ele nos dá essa garantia. Então, nosso futuro não está limitado aqui nesta terra, neste mundo, né, mas nos céus. Então, por isso que o escritor ele está dando essa palavra aqui para os hebreus, né, para uma carta destinada aos hebreus judeus, e também a nós, né, que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que fazemos parte hoje do povo de Deus. Estamos nesta caminhada. Então, devemos observar esse tão grande testemunho que nos rodeia também, né, toda a história da Bíblia, né, toda a história das pessoas que viveram ali do Antigo Testamento até os dias de hoje, né, de conformidade à vontade de Deus, que tiveram esta fé firmada em Deus, em Cristo Jesus, né? O povo que saíram ali do Egito, direcionado por Deus, aqueles que chegaram, né, até a terra prometida, exemplo que eles tiveram e que viram ali a presença de Deus, né, na vida de cada um deles, né, de cada um deles, como ali, quando eles ligaram ali por Josué e chegam ali na cidade de Jericó, uma cidade totalmente bem guardada, né, mas ao clamarem ali, ao rodearem por 7 dias, trocar as trombetas ali, os muros caem, e eles entram ali, né, e ali eles possuem aquela cidade, vão possuindo ali o território, porque era uma promessa de Deus. Então, as muralhas que nós temos hoje, né, são muitos problemas, dificuldades, mas nós sabemos que Deus ele está nos direcionando, está nos guiando, né, e chegaremos em Cristo Jesus, na nova Jerusalém. Então precisamos entender, né, tudo isso, olhar para Jesus Cristo, independente dos problemas, renunciar cada dia mais o pecado, as iniquidades,
e realmente termos uma vida que agrade ao Senhor. Né? Termos uma vida que devemos buscar o conhecimento cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em uma época, eu tenho sempre falado e repito, de uma grande apostasia. Nós precisamos buscar cada dia mais, né, termos uma integridade para com o nosso Deus através da palavra dele, da leitura da sua palavra, da busca constante com ele, a comunhão, o relacionamento, né, e deixar todo o embaraço deste mundo e buscar as coisas que realmente são do alto. Então, o escritor aos Hebreus aqui, ele fala justamente isso nesta carta, nesse capítulo 12, nesses 3 primeiros versículos aqui, orientando ali os irmãos, né, que vinham do judaísmo, que eram cristãos, para que eles pudessem, né, para que eles olhassem para o testemunho de fé daqueles da antiguidade, do passado, do Velho Testamento, olhando para Jesus Cristo. Que o nosso alvo permaneça sendo Jesus, né, que nosso alvo permaneça sendo a sua palavra, que nós possamos nos alimentar dela, né, alimentar dela, para que ela possa, sim, nos dar o crescimento espiritual que nós precisamos. Né? Então, como cristão, nós estamos vivendo uma época de dificuldade, né? Como pessoa, não só nós, mas o mundo, mas diante de tudo isso, precisamos olhar para Jesus Cristo. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos ter uma vida, né, de conformidade à vontade de Deus. Eu creio que nesse tempo, né, que estamos vivendo, precisamos tirar mais e mais tempo para estar na presença de Deus. Precisamos dedicarmos a nossa vida a uma vida devocional, de oração, né, e de leitura da palavra de Deus, de estudo da palavra de Deus, de comunhão com o nosso Deus, né, e também de ensinamento da palavra de Deus para aqueles que ainda precisam ter essa compreensão, do evangelismo, né, através até mesmo das redes sociais. Então, esse é o nosso alvo, né? Esse é o nosso alvo como cristão, né? Olhar para Cristo, né? Olhar para a sua palavra e fazer a vontade de Deus cada dia mais. Quando vemos que os tempos se aproximam, a palavra de Deus tem se cumprido a cada dia em nossas vidas. Então, vamos como atletas, né, correr na perseverança, aí chegarmos ao alvo, o qual Deus já nos mostrou através de Jesus, o qual chegaremos lá, que é a Nova Jerusalém. Entendendo que Cristo está às portas, entendendo que não sabemos o dia nem a hora, mas Ele retornará para buscar a sua igreja. Então, vamos deixar de lado tudo aquilo que muitas vezes tem atrapalhado nossa vida espiritual e buscar a Deus, a Cristo mais e mais para a glória e louvor do teu santo nome. Vamos orar nesse momento agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de poder estarmos através das redes sociais, né, anunciando a palavra do Senhor. Querendo avisar para os irmãos, né, que amanhã nós teremos, né, o nosso EBD online também, para a glória de Deus, né, aprendizado da palavra do Senhor, e para aqueles que têm nos assistido, né, aqui durante as quartas-feiras e domingo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa dar a você também a compreensão da palavra dele e a edificação para a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, o qual passamos. Nós agradecemos ao Senhor por a oportunidade de estarmos aqui, falando da Tua palavra. Ó Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor a cada dia. Continua abençoando nossas vidas, continua abençoando a vida da Igreja Batista Jerusalém, todos os membros e congregados. Abençoa grande e poderosamente, em nome de Jesus. Abençoa também o nosso país, nossas autoridades, todos aqueles que têm lamentado e chorado na perca dos seus entes queridos. Que o Senhor esteja consolando em nome de Cristo. E seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém.